Fala, povo, tranquilo? Então, decidi gravar esse vlog para dar minhas opiniões sobre futebol, porque minha namorada não aguenta mais ouvir eu conversar com ela sobre isso, e basicamente é isso, sabe? Bom, eu vou começar falando sobre os 4 clubes grandes de São Paulo, o que tá rolando lá, porque é muito triste assim, você ver a que nível que está chegando. Você pode pegar, vamos começar por exemplo pelo Corinthians. Essa década passada não teve clube mais assim vitorioso assim em números que o Corinthians, né? Acho que foram 2 brasileiros, Mundial, Libertadores, fora os estaduais, acredito que tem ganho Recopa também. E é muito triste você ver como uma má administração joga um clube promissor assim no lixo. Porque se a gente for analisar o clube que foi campeão do mundo e da Libertadores, não era uma equipe cara. Então a gente pode analisar a partir desse ponto assim. Não foi um investimento tão alto assim para montar essa equipe para ganhar tudo. Eles foram colocando as peças certas até ter aquela equipe assim que você não tinha um craque em si. Era todo mundo muito bom assim. E era o Tite também, que era fenomenal, né? E você pega e vê que eles estão chegando numa etapa assim que o Flamengo ficou muito tempo. Que foram 30 anos assim do Flamengo. Pensar que a torcida paga time, torcida ganha jogo, torcida ganha campeonato, que torcida não faz o clube cair. Claro, paga muita coisa, assim, ajuda bastante, tanto que a gente vê na pandemia como está interferindo para os clubes de massa a falta de torcida, né? Mas não dá para deixar mais chegar nesse nível. Senão o Corinthians já chegou num ponto onde eles vão entrar numa recessão de grandes jogadores, assim, de títulos não sei, porque mata-mata tem surpresas, né? Mas numa recessão de equipe muito grande, assim, a gente vai ser, ao menos que esteja um milagre financeiro, assim, a gente vai ficar um bom tempo sem ouvir o nome de uma grande estrela, assim, no Corinthians, ao não ser que alguém queira jogar lá, assim, não recebendo muito, porque a gente sabe que eles chegaram numa condição que infelizmente não tem como investir num bom jogador, assim, um nome pesado. E é triste, né? Porque a gente, por mais que cada um tenha seu clube, cada um tenha sua preferência, a gente quer ver um bom futebol. Todo mundo aqui acompanhou aquele Corinthians ganhando a Libertadores, aquele Corinthians de 2015 que na minha opinião era melhor que o do Mundial até. Nossa, jogava muito, assim, era extremamente bem montado. Nossa, aquele time era bonito de ver, assim. E tá chegando num limbo que é triste, muito triste, porque você começa a analisar como a má administração afunda o time. Assim. Amigos meus que são corintianos me falam que o principal motivo disso tudo é o estádio. Assim, não precisava do estádio. Eu acho que foi a maior burrada também, porque os 2 maiores estádios do país, na minha opinião, é o Maracanã e o Pacaembu. Cara, o Pacaembu é um museu, assim, tem muita história, muita tradição, e é a cara do Corinthians, assim, sabe? Então, eles perderam uma oportunidade enorme de estar literalmente dominando o campeonato nacional, assim, e de uma questão estrutural mesmo, sabe? Se fosse um planejamento assim, a gente precisa de um estádio, porque o Pacaembu não tem mais, não suporta mais a torcida, não tem cabimento ter jogos mais lá. Não, foi um investimento altíssimo, quebrou o clube, sujou o nome de alguns diretores, porque a gente sabe que foi algumas obras irregulares, mas não vem ao ponto, né? E, assim, é a tendência, assim, eles entrarem numa recessão de títulos, de nomes, e não passar muito disso. Pegando nesse ponto, assim, a gente vai pro Santos, né, cara? O Santos é um negócio, assim,
que é complicado, não dá para entender. O Santos não dá para entender. A gente vê cada 2 anos sair um jogador de lá muito caro. Muito caro. Poxa, o Neymar não saiu de lá em 2005, 2004. O Neymar saiu do Santos há 7 anos, em 2013. E, cara, foi uma venda enorme, assim. E depois, e não era só o Neymar, depois dele veio Ganso pro São Paulo. Não foi nem metade do que foi o Neymar. Mas já é uma grande venda, assim. Depois veio o Thiago Maia, que foi vendido. O Gabigol até, que também não é um valor exorbitante. Mas é uma grana considerável. O Danilo, que está na seleção. Nossa, mais jogadores até. Puxa, e agora recentemente o Rodrigo, que foi pro Real Madrid. E a gente só vê entrar grana naquele clube e não sabe para onde vai. Ah, mas a dívida era grande. Não sei. Mas, gente, quem tem essa capacidade de vender jogadores promissores, assim, ter um grande caixa, assim, que pode ter certeza. O Santos, ano que vem, já bota um menino lá para jogar na equipe profissional, o moleque estoura 50 milhões a mais e cadê a grana? Né? Cadê a grana? E é muito triste, né? Porque é o clube do Pelé, né, cara? É o clube do Neymar, é um clube mundialmente conhecido. E eu acho que às vezes é até falta de identificação assim com o clube, do presidente mesmo, sabe? Porque você não vê uma equipe bem montada, você não vê uma equipe assim, ó, com essa grana nós vamos montar a equipe aqui para chegar nos campeonatos, chegar em segundo, terceiro, talvez ganhar e entrar uma grana. Não, é tudo sofrido, assim. Eles chegaram em segundo ano passado porque o São Paulo ele tirava o melhor de cada jogador, o melhor mesmo, assim. Aquele time, assim, você via que era bom, mas era limitado, assim. Ele é uma equipe limitada. E mesmo assim chegou em segundo. Então, sem esse investimento já tá pertinho ali, imagina se tivesse um planejamento melhor. Eu acho que é desapontante. É triste mesmo, né, você analisar uma coisa dessas. E dessa a gente vai pro São Paulo. Cara, na minha geração, assim, crescendo nos anos 2000, era 2 certezas quando o teu clube ia jogar com o São Paulo. Que ia perder e que o Rogério Ceni ia fazer um gol de falta. Era batata. Nossa, tinha falta perto da área, o homem atravessava o campo, pode saber. Ia sair gol. E por mais que não tenham feito investimentos absurdos em jogadores até o Daniel Alves, você vê como um clube de camisa perdeu assim aquele negócio assim de botar medo mesmo, sabe? Nossa, o São Paulo nos anos 2000, Libertadores pelo menos nas quartas de finais ele estava. Era certeira. Brasileiro, então, todo mundo disputando o título. Então, era vexame São Paulo ser eliminado na época. Assim, nossa, São Paulo caiu. Se imagine. E hoje é triste você ver assim que o presidente, igual do Santos, não tem identificação com o clube, um planejamento horrível. Talvez agora com o Diniz eles tenham uma estrutura diferente, uma filosofia nova, mas tem que ser com o decorrer do tempo. Mas é tudo uma questão de má administração mesmo, assim, sabe? E passando para o Palmeiras, né? O que eu acho do Palmeiras, cara, é que é o clube que tem a melhor estrutura hoje de São Paulo, assim, né? Do estado de São Paulo. A diretoria antiga fez um trabalho impecável, assim. Infelizmente não ganhou a Libertadores, né? Chegou bem perto em 2018. Mas foram 2 brasileiros, se não me engano, foi uma Copa do Brasil, não sei se teve algum outro título importante, eu não lembro, mas era uma base boa, assim, ó, a gente tem uma estrutura, vamos reforçar. Aí, nisso, eu acho que é o mais fácil de ajeitar, assim, só que falta também tato do presidente, assim, para saber como contratar mesmo, né?
Porque você veja, eles venderam o principal jogador do clube, que era o Dudu. Quem que eles colocaram no lugar? Ninguém. Por mais que muita gente critique o Dudu, desde 2015 para cá, entre os 5 melhores jogadores atuando no Brasil, ele estava. Pode não ter sido o primeiro, muitos deles, mas ele sempre estava lá, assim, os números deles são impecáveis. E eles venderam e botaram quem no lugar? Não tem. Eles tiraram, assim, por mais que não seja o camisa 10 do time, eles tiraram a referência e o clube perdeu, assim, um pouco a identidade, assim. Você vê que falta aquele algo a mais, assim, no clube. E eles entraram naquela maneira de tapa-buraco também, né? Caiu o técnico ano passado, quem que a gente vai pôr? Ah, vamos botar Mano Menezes. O que Mano Menezes tinha a ver com o Palmeiras, cara? Você via que não ia dar muito tempo pro cara cair. Não tinha nenhuma identificação com o clube, não, estilo de jogo nada a ver com o do clube, né? Tanto que ele durou, por quê? 2 meses, não sei. E ele caiu, aí eles foram atrás do Sampaoli, que vamos botar um time ofensivo e tudo mais. Bom, se não desse certo o Sampaoli, acho que a visão de qualquer torcedor é pegar algum técnico nacional ou estrangeiro, mas que tivesse um pensamento ofensivo. Aí eles foram lá e contrataram o Luxemburgo. O que tem a ver o Luxemburgo com um sistema ofensivo? Foi jogado no lixo, assim, provavelmente a temporada. Talvez agora com o Abel, o novo técnico deles, eles tenham uma arrancada monstra, assim, eles têm uma chave boa na Libertadores, tem tudo para dar certo, assim, para ir longe. Mas você vê que falta ainda aquele algo a mais, assim, que é a identificação a mais com o clube. Beleza, galera? Foi esse o meu primeiro vídeo aí, tô com a cara tudo amassada de som, gravei de manhã. E é isso, se você curtiu, dá o joinha aí, e é isso. Valeu!